Da onde surgiu esse ditado, né? Que você não mistura ou que você não discute futebol, religião e política? Por que colocar esses três juntos? Isso já quer dizer muito. Talvez de uma maneira inconsciente ou permanente na nossa cultura, a gente se comporte como se os três fizessem parte da mesma cadeia de coisas. E eles não fazem. Eu acabei de mostrar para vocês que as relações de amor, tanto do futebol e da religião, são diferentes da política. Talvez a gente preencha a forma de se comportar, tanto do futebol quanto da religião, trazendo para a política. O comportamento do brasileiro em relação à política é muito parecido com o comportamento que ele tem tanto no futebol ou quanto na religião. Eu quero começar então explicando para vocês ou dissecando a essência do futebol ou de torcer, fazer parte da torcida de um time. Quando você torce, você tem fidelidade ao seu time. Você não troca de time porque ele perde. E mesmo achando que ele pode perder, você continua acreditando que ele vai ganhar. Então, o seu comportamento é de total devoção àquilo ali. Mesmo que a razão te mostre que você não tem chance, você vai lá torcer. E mesmo em momentos que você está perdendo o tempo inteiro, você continua acreditando, esperando que outras épocas melhores vão vir para o seu time e você dá o suporte para o time. Essa relação ela é passional, ela é emocional e ela é partidária, porque você não sente isso para todos os times, você só sente para o seu time. E não é uma relação muito racional. Além disso, um time de futebol te ajuda a definir a sua identidade, ou seja, quem você é. Nós temos muitas maneiras de nos definirmos. A mais básica delas é a nossa família, depois a cidade, o bairro, o país, a sua religião. E o seu time também te define. Por quê? Você olha para aquele time e fala, pô, eu me identifiquei com aquilo. E você começa a olhar os atributos e qualidades que o seu time tem, e isso são atributos seus. Uma vez que você faz parte daquela comunidade, daquele grupo, e aquilo te define, você se sente aquilo. Então, quando alguém chega para você e critica o seu time, ou fala alguma coisa ruim sobre ele, como que você reage? Isso é um ataque a você. Se você é o time, se sua identidade veio daquilo, então você responde com extrema agressividade, com insatisfação total, porque é um ataque direcionado a você. Quando você adota essa identidade, uma outra coisa acontece, mexe com a sua autoestima. Por quê? Você tem mais um suporte de identidade, você tem mais um jeito de se enxergar, você faz parte de um grupo, de uma comunidade. Isso te faz mais seguro, mais confiante. Então, a sua autoestima também sobe. E mais uma vez, se alguém atacar o seu time, está atacando a sua autoestima. Outra característica importante da relação do time ou da torcida é que quando você está num jogo, você espera que o seu time ganhe. Então, aquele embate, aquele conflito é um jogo de soma zero, como a gente chama. O que é isso? Quando um ganha, o outro perde. No futebol e no embate de torcidas ou no embate dos times, você quer ganhar e o outro vai perder. Se você ganhar, o outro perdeu. Então, a relação é de tudo ou nada. Claro, pode haver um empate, mas, enfim, você está lutando pela vitória. E você sabe que se você vencer, o outro perdeu e você está feliz. E se o outro ficar feliz, você ficou triste. Guarda essas ideias porque eu vou relacionar elas com a política. Bom, mudando então um pouco para a religião. Entendemos como que funciona a natureza e o comportamento com a torcida. E com a religião? Religião é baseada em fé. E a fé ela é superior à razão, ao conhecimento. Ela talvez seja algo inexplicável ou que contradiz aquilo que você acha que sabe. Inclusive o Mark Twain, o famoso escritor americano, ele dizia que a fé era acreditar naquilo que você sabe que não é. Olha que interessante. Não importa o que você saiba, a fé, ela sobrepõe a razão, ela sobrepõe o seu conhecimento. Dentro do pensamento religioso ou teológico, você ter fé é positivo e aquele que não tem fé, ele não vai muito longe, ou não vai conseguir as coisas na vida, ou não vai conseguir lidar bem com a religião. Então, a fé é vista como algo positivo. Fé também é entendido como esperança. Então, você tem fé, você tem esperança que Deus vai te ajudar, que a sua vida vai mudar, que as coisas boas vão acontecer, que você está protegido. Fé também é sobre confiança.
Você confia incondicionalmente. Essa palavra é muito importante porque a relação divina, a relação com Deus, ela é incondicional. Você tem que ter fé incondicional. Você tem que ter confiança incondicional em Deus, que não é uma pessoa, mas é o todo, é o sobrenatural, é o transcendental, é o divino, é o sagrado. É um outro universo, é uma outra lógica para a gente aplicar a fé. Fé também é paixão. E o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele explica que você precisa perder a mente para ganhar Deus. Ou seja, não dá para você ter fé sem ter paixão, emoção. A fé é sobre paixão e emoção. Olha que parecido, né, com a ideia da torcida, e não comparando uma coisa com a outra, estamos analisando ela friamente. E, aliás, eu não estou dizendo que o futebol é ruim ou bom, e nem que a religião é ruim ou boa, e que nenhum deles tem a sua utilidade. Eu estou apenas comparando a relação que nós, brasileiros particularmente, temos com essas duas coisas e como nós trazemos esses conceitos, esse modo de lidar, tanto com o futebol e com a religião, para a política e o quanto problemático isso pode ser. Está começando a ficar claro, então, que tanto esse comportamento de torcida quanto o religioso, de fé, não podem ser trazidos para dentro da política. Primeiro porque política não é sobre torcida e nem sobre fé. Você não tem adoração por um líder político, porque você adora Deus, você adora o sagrado, o divino. O seu amor incondicional é com Deus, não com outros seres humanos. Inclusive, do ponto de vista da religião, isso seria um pecado, um sacrilégio, uma coisa inaceitável. Você não vai ter uma adoração máxima e uma submissão total a um outro ser humano. Claro, praticar o amor incondicional é uma coisa nobre, mas não para você ter essa devoção máxima que você tem com Deus para um líder, para a política. E no futebol, o jeito que você torce de uma forma emotiva, passional, aguerrida, fanática por aquilo ali, não pode acontecer dentro da política. A política é sobre decisões complexas de como que nós vamos nos governar como um todo. Ela não é um campo místico, transcendental e nem muito menos um esporte de entretenimento onde você vai se divertir e extravasar. Nós estamos falando de uma coisa muito séria que debate ideias e problemas complexos e que você precisa achar um ponto de saída e de convergência. E no futebol, nós temos um jogo de soma zero e as pessoas tendem a transportar ou transpor isso para dentro da política. E a política não é um jogo de soma zero. Por que não é um jogo de soma zero? Não é o seu partido, o seu líder que foi lá e ganhou, e aí o outro lado perdeu. Os dois partidos, ou os 10 partidos, ou os 10 líderes, eles podem estar brigando entre eles e você junto torcendo, cada um torcendo para os seus respectivos, mas o objetivo maior não é a disputa entre esses dois, o objetivo maior é o sucesso do país. O país está acima dessas outras pequenas divisões. É como se a gente tivesse um jogo de duas divisões. E na segunda divisão estão os partidos e os políticos e os seus eleitores e os seus apoiadores se matando, enquanto o que vale não é essa divisão, o que vale é a primeira divisão. E a primeira divisão é o jogo do Brasil. E todo mundo que está jogando aqui, supostamente entrando em choque, está no mesmo time, que é o time do Brasil. Então os interesses não é você conseguiu convencer o outro partido, ou você impôs, ou você deu um jeito de fazer a sua vontade acontecer, então você ganhou, o partido ganhou, o seu líder ganhou, o seu político de estimação ganhou. Não, você não entendeu. Se isso aconteceu, você perdeu, porque tem uma parte do Brasil que não foi ouvida. Então, a solução ou a vitória dentro de um sistema democrático é quando você consegue pegar o maior número de vontades e opiniões e desejos de todos. Aí sim você caminhou. Porque dentro da política você não vai conseguir impor a sua vontade, então nós vamos ficar parados. Então, o empate e a vitória de um dos lados não existe na política. O que existe é a gente caminhar todos juntos um pouco para cima. Percebe que esse jogo não é um jogo de soma zero. Então é totalmente diferente eu olhar para a política como eu olho para o futebol.
E muitos brasileiros fazem isso, enxergam que a política é uma torcida, é o meu político, eu torço por ele e eu quero que ele vença. Não é só vencer as eleições, é vencer em cada debate, em cada discussão, em cada acontecimento dentro do país. Acontece que se você vencer todas as vezes, o Brasil vai estar perdendo. E quando o outro lado vencer, você não necessariamente está perdendo, desde que você tenha participado disso, desde que você tenha trazido seus pontos, você tenha conseguido alterar alguma coisa. É assim que funciona a democracia. Então, algumas das lógicas, tanto do futebol quanto da religião, não se encaixam. E aí é impossível a gente não olhar para o maior dos pensadores da política, talvez, o Maquiavel, e como ele descreve a política. E uma das recomendações que ele já faz para o líder, para o governante, é: não existe apoio incondicional. Então presta atenção, porque você pode estar se comportando de uma forma que ela é religiosa ou de torcida, e dentro da política não é assim. Na verdade, você está sendo enganado ou você está tentando e querendo ser enganado para se comportar de uma maneira que não tem nada a ver com o funcionamento da política.